Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, projeto de Deus para a tua vida. Igreja Expressão de Vida, lugar da manifestação do amor e do poder de Deus. Essa quinta-feira que estamos gravando essa mensagem, este compartilhar, eu diria assim, da palavra de Deus, um abraço carinhoso e a bênção a todos vocês que estão aí assistindo, essa palavra abençoada da parte de Deus. Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus, e que o Espírito de Deus venha estar trazendo revelação nessa hora, em nossos corações, em nome de Jesus. Muito bem, amados. Há uma palavra de Deus, eu quero citá-la, onde ela diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, com certeza, esse compartilhar da palavra vai trazer edificação, benefício, descobertas, revelações na tua vida. Porque é a palavra de Deus. Amém? Não queremos colocar nada a mais do que a palavra de Deus. Amém? Estarei colocando, então, a minha maneira de interpretar a revelação que Deus me dá e compartilhando, então, com você essa palavra. Glória a Deus. Vamos começar, então, ali em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pelo versículo 28, aliás, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu quero que você guarde bem isso. A imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Estaremos falando sobre isso de uma maneira toda especial. Glória a Deus. Teologicamente, se interpreta esse texto como se Deus não tivesse uma imagem. O que não é verdade. Deus, ele é um ser. E a palavra o revela, em primeiro lugar, que Deus é amor. Você vai encontrar essa palavra lá na primeira carta de João, que Deus é amor. Agora veja bem, o texto principal da Bíblia, Cristo se refere assim, porque Deus, ele amou ao mundo de tal maneira, ou a todos nós, de tal maneira, que enviou o seu Filho para nos salvar. Então você vê, amado, que Deus é amor. E esse amor teve uma atitude. Na nossa necessidade, Deus se manifestou, enviando o seu Filho amado Jesus. Glória a Deus. Agora veja bem, uma das revelações também de Deus é que Deus, ele é Espírito. Na Bíblia é isso. Ele é Espírito. Glória a Deus. Deus é Espírito. E convém que nós o adoramos em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então, muitas coisas a Bíblia traz a respeito de Deus. Mas a gente tem, assim, com relação a Deus, um ser, não é, inatingível, um ser que não tem forma, um ser que não existe uma imagem, uma expressão que possamos ter em nossa mente. Quer dizer, um Deus ilusório, fantasioso, que não define. Mas a palavra de Deus traz essas definições. E essa primeira definição que ela traz é que o homem, ele criou o homem, à sua imagem e semelhança. Em Êxodo está escrito: não farei para ti imagens de escultura, nem imagem de Deus. Amém, amados? Glória a Deus, porque Deus quer ser adorado em espírito e verdade.
Tu vai pegar um Deus na nossa mente e criar uma imagem e adorar? Claro que não. Amém? É em espírito e verdade, pela fé na palavra de Deus, na revelação da palavra de Deus, é que nós então adoramos a Deus. Amém? Mas, veja bem, uma das coisas que vimos na palavra de Deus, que está lá em livro de Hebreus, aleluias, ali é revelado que Jesus Cristo ele é a expressão exata de Deus. A expressão exata de Deus. Por que você vai ouvindo isso? Porque no final nós teremos algumas coisas que vai trazer clareza, luz a isso que eu estou falando. Então, assista até o fim. Amém, amados? Agora veja bem, nós vimos também que Jesus tem um relacionamento com o Pai pessoal. Ele não fala em Deus se fosse alguma coisa sem sentido, sem forma, sem, né, uma luz, alguma coisa assim, né, que não se pode compreender. Nós vimos que Cristo, quando ele se relaciona, né, com o Pai, ele tem sempre essa expressão de chamar Deus de Pai, o meu Pai. Ele faz muitas vezes referências, através de orações, ele fala com o Pai, através do ensino da palavra, ele se refere a Deus como seu Pai. Não é? Então vimos uma proximidade, um conhecimento muito grande de Jesus com Deus, o Pai. E uma das coisas que ele ensina aos seus discípulos é chamar Deus de Pai, ou ter um relacionamento íntimo, pessoal, com Deus. Amém? O que se mostra é que Deus não é um ser inanimado, uma luz, uma coisa que não se... Não. Amém, amados? Então eu quero levar esse lado aí para entrar lá em João capítulo 5, versículo 37. João capítulo 5, versículo 37. Diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Você está dizendo, Mário, que o homem jamais ouviu a voz de Deus e jamais ele viu a sua forma. Agora não está dizendo que não existe isso aí. Aleluia. Porque a própria palavra declara que Jesus Cristo tem essa comunhão com Deus. E já o conhecia antes. O conhece agora. O conhecerá depois. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Então ele está dizendo o quê? Está revelando que Deus fala, que tem a voz e tem forma. Claro que ele não conhece isso. Mas Cristo o conhece. Aleluia. Eu conheço o Pai. Eu tenho visto Ele. Então mostra essa relação com Deus. Vimos, por exemplo, aquela passagem que ele diz que aquilo que o Pai me ensina, me diz, eu falo. Aquilo que me mostra, eu faço. Nada digo, nada faço. Faço se ele não me ensinar, se ele não me mostrar. E assim, é Cristo mostrando a sua obediência ao Pai, a sua obediência a Deus. Amém? Jamais temos ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Está revelando que Deus tem uma forma. E nós não vimos, porque nós somos seres naturais. Nossos olhos não podem enxergar Deus. Mas a palavra revela que um dia os vencedores, os fiéis, eles verão Deus face a face. E Deus estará no meio de nós. Amém? Vamos em frente então. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Agora, falando de voz, por exemplo, veja, quando Cristo sai das águas no batismo, o céu se rasga, o céu se abre, e veio uma voz do céu, do Pai, dizendo: este é meu filho amado, aquele que me dá muita alegria, muito gozo, muito prazer. Aleluia. Então Deus se expressa, Deus fala, e ali então se ouviu-se a voz de Deus, e alguns achavam que era trovoada, que era algum movimento da natureza. Amém, amados? Glória a Deus. Então, veja bem, isso é muito importante. Quando Cristo foi transfigurado, que ali apareceu Moisés e Elias, como eu já falei, em glória, estava Pedro, Tiago e João. E Pedro, então, ele diz: façamos uma tenda para
Moisés e Elias. Amém, amados? E ali, então, uma nuvem veio, os cobriu, e uma voz que dizia: este é meu filho amado, que me dá muito prazer. A ele ouvi. Amém? Então Deus é o Deus que se manifesta, não é uma coisa assim, que não há distinção, uma coisa inatingível. Não, a palavra dá particularidades a respeito de Deus, e Cristo veio revelar Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Imagem e semelhança. Fica por aí. Amém? Muito bem. Glória a Deus. Agora, veja bem, em relação a isto, nós temos aqui ainda uma palavra de Deus com relação a Jesus, que é muito importante, eu quero compartilhar isso com você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em João capítulo 17. Amém, amados? João capítulo 17. Aqui, glória a Deus. Na oração sacerdotal de Jesus, antes da sua morte, ressurreição e ascensão, ele intercedeu pela igreja, né? Até por ele mesmo. Amém, amados? Por aqueles que queriam de vir, pela unidade da igreja, né? Pela santificação da igreja. Então ele fez essa oração chamada oração sacerdotal de Jesus. Eu tive que colocar aqui, não faz parte, né? Mas expressa isso, né? Esse tempo de intercessão que Cristo teve. Agora veja bem, com relação a ele, do versículo 5, 17, 5, leia depois. Diz assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Vou ler mais uma vez. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. É claro que ele iria morrer naquela cruz, 3 dias ficaria ali, ao terceiro dia ressuscitaria, ficaria aqui 40 dias ainda, os seus discípulos, e haveria depois a ascensão. Mas antes disso, ele ora e nos traz uma revelação tremenda. Porque ele diz o quê? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Com que glória, querido? Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Que conclusão nós chegamos? É que Cristo saiu da eternidade, entrou no nosso tempo, mundo natural, se fez homem, como diz a Bíblia, mesmo sendo Deus, nascendo de Maria. E aqui então ele cumpre a sua missão, mas ele retorna de novo da onde ele veio. A Bíblia declara que ele está sentado à destra de Deus. Aleluia! À destra de Deus. Glória a Deus. Então, veja bem, queridos, essa passagem ela é importante porque nos revela a questão de Jesus, que é muito importante isso. Jesus, ele voltou a ser o que ele sempre foi, na sua glória, mesmo antes da criação desse mundo material. Ele já existia. Ele ora, e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então ele não tem uma outra glória. Ele é o mesmo. Amém, amados? Aquele que saiu da eternidade, que estava ali com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, não é? Ele foi resolvido que ele viria para nos salvar. Agora, se faz homem, ele volta. Nós entendemos que Jesus é Deus. Então não teria uma nova forma. Então a palavra dita de que um homem está no céu nos representando, é claro que não está certo. A sua obra sim nos representa. Mas Cristo no céu não tem mão furada, não tem lado furado. Ele voltou à sua glória. Ele é Deus. E Deus não pode mutar, é imutável. Ninguém pode associar nada a Deus, nem tirar nada de Deus. Então, mais uma vez se confirma que na ressurreição ele ressuscitou em corpo físico. Ele morreu. E nenhuma glória lhe é acrescentada. Por isso ele mostra, né,
as chagas, a mão furada, enfim, para que eles vissem isso. Comeu com eles. Amém, amados? Agora eu quero entrar onde nisso aí? Você já entendeu o que eu falei. É a palavra de Deus. Amém, amados? Porém, mais uma vez, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, antes que tudo fosse criado. Ele estava nessa glória. Saiu dessa glória, veio aqui e retornou novamente ao lado do Pai, como sempre teve. Amém? Agora, veja bem, amados, trazendo clareza nisso. 1 Coríntios, capítulo 50. Amém? Diz assim, vou passar a ler. E isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue, os ossos, seja o que for, não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção, é claro. Amém? Então veja bem, como é que Cristo iria retornar com corpo e com ossos? É claro que não. E João 17,5 mostra isso, que ele retornou à sua glória, porque ele sempre foi Deus, mesmo sendo homem, continuou sendo Deus, e quando ele é arrebatado, ele então continua sendo Deus, porque Deus não pode mudar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Então não temos um homem no céu. Vamos chegar a esse ponto aí, né? Glória a Deus. Agora veja bem, eis que vos digo um mistério. Versículo 51. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Os mortos ressurgirão, gloriosos, aleluias, em glória, aleluias. E os que estiverem vivos aqui, esses serão transformados e reunidos com Cristo nas nuvens, porque é assim que está escrito. Que ele virá e ficará nas nuvens, que virá com poder e grande glória. Né? Então ficará nas nuvens com todos os santos, né? Ressurretos agora. Aleluias. Ressurgidos em Cristo novamente. E os santos anjos, então, irão buscar os fiéis nesse dia. E se unirão lá com ele, nos ares. Glória a Deus. E aí começará, então, o juízo de Deus sobre a terra. E a igreja estará com ele completamente, todos remidos, em nome de Jesus. Muito bem. Glória a Deus. Então, algumas coisas que temos aqui. Que carne e sangue não pode dar o reino dos céus. Amém? Então, Cristo, ele, essa revelação de Paulo, ele é transformado. Ele sai desse nível, esse tabernáculo de barro, de pó, não é? E se torna quem ele sempre foi. Amém? Aleluia. Então, ele retorna e se assenta à destra de Deus. Glória a Deus. E nas suas mãos está todo o poder e toda a glória. Ele reina sobre tudo. Nas suas mãos estão a chave do inferno e da morte. Muito bem. Glória a Deus. Nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. Então, o que vem já vem ressurreto, né, em glória. Aleluias. Os que estiverem aqui nesse dia, né, os fiéis serão levados até Cristo pelos anjos. Não vejo aqui a palavra arrebatamento. Quer dizer, o que houve com Cristo? Ele foi transformado. Quando aqueles homens veem Cristo, eles veem desaparecer na presença deles. E é isso que eles veem. Eles não veem ali o Cristo, corpo físico. O que acontece é que, no momento, ele é transformado. Está aqui a revelação. E ele, então, sobe ao Pai, em espírito, em glória. E é por isso que eles não conseguem ver Jesus. E que vem dois varões, de branco, e disseram, este mesmo Cristo, que vocês viram subir. E subir, ele subiu em glória e não em corpo físico. Ele é transformado. Então, essa é a revelação com relação a Cristo. Isso que eu digo, um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos tanto.
no momento do abrir de olhos, né, os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, amado, toda vez que houve como Elias, houve, né, todos aqueles que me amostram que foram transladados, né, enfim, aconteceu essa revelação. Foram transformados, saíram do âmbito do hemisfério natural e se tornaram espiritual e desapareceram. Né? Quer dizer, entraram no reino de Deus. Vamos à última parte, então, da palavra de Deus, que é a primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Aleluias. Primeira epístola de João, capítulo 6. Capítulo 3, aliás. Glória a Deus. Está pronto? Muito bem. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Não é filho de segundo plano. Não, é de primeiro plano. Nós realmente em Cristo nos tornamos filhos de Deus. É de ver que tanto Paulo como João, eles não se envergonham de chamar Jesus de irmão. Não é? Aleluias. Amém? Muito bem. Vede que grande amor nos tem concedido quem? O Pai, que é Deus Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Como Paulo revela, herdeiros da vida eterna. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda somos o quê? Habitamos um tabernáculo de barro. Aleluia. Mas sendo revestidos um tabernáculo espiritual. Aleluia. Vou estar lá em Coríntios 15. Amém? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amém? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E aqui está a pergunta: como é que Cristo é hoje? Depois de sua morte, da sua ascensão, como é que Cristo é hoje? E nós já ouvimos essa resposta, que está lá no livro de João 17,5. Aleluia. Pai, concede-me agora a glória que eu tinha antes da criação do mundo. Amém? O que significa que ele cumpriu sua missão e voltou à glória que ele sempre teve antes do mundo ser criado. Nada foi lhe acrescentado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Agora veja bem, eu queria afinar com isso. Quando nós vimos em Apocalipse capítulo 1, lá no final, quero completar isso, né? Ali tem a revelação de Jesus hoje. Amém? Capítulo 1, versículo, glória a Deus, 1:9 em diante. E aqui ele diz assim, ó, versículo 13, você lê desde o começo depois. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã. E aqui então é revelado o Cristo. Mas que Cristo é hoje? Está aqui revelado. É o Jesus que sempre esteve com o Pai, mesmo antes da criação do mundo. Quer dizer, essa figura de Apocalipse, exatamente quem é Jesus hoje? Será que é só hoje? Não. Que sempre foi, mesmo antes da criação de todas as coisas. O que eu venho encerrar com isso aqui? Eu venho encerrar com o seguinte, que tudo está indicando que, de fato, o que está em Gênesis é uma grande verdade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Então,
a semelhança de homem que está no Apocalipse. É claro que traria essa imagem. Amém, querido? Porque Deus nos criou. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando João ele tem essa revelação e vê o Cristo glorificado, colocar um título ali, mas esse Cristo glorificado é aquele que voltou à sua glória, que sempre teve com o Pai, mesmo antes da criação do mundo. Isso está confirmando o quê? Que o que está em Gênesis, no começo, é uma verdade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E o Cristo hoje, é claro, que deve trazer essa imagem e semelhança que nós temos. Porque fomos criados à imagem e semelhança dos seres celestiais. Glória a Deus. Queria encerrar e quando pergunto para Jesus como é que será na ressurreição, ele diz, vocês serão que nem os anjos, serão corpos celestiais, mas com forma. Amém, amados? Porque lá no reino dos céus, nós traremos as características, mesmo sendo angelicais, e com a natureza do céu celestial. E as pessoas nos conhecerão. Pedro conhece, só para colocar no finalzinho, conhece ali Elias. Não é uma ilusão, não. Ele conhece Elias e Moisés. Quer dizer que no reino dos céus, no reino espiritual, todos se conhecerão. Amém, amados? Então você vê que isso aí é tão importante. E fica então essa palavra para você. Amém, amados? Que você possa reler essas passagens novamente e certificar dessas coisas. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando você lê Apocalipse capítulo 1, versículo 9 em diante, você vai ver ali o Cristo hoje, aleluia, na sua glória, a glória que ele sempre teve. Não mudou nada. Hoje temos um homem no céu, não temos nada, amém, mano? Nós temos um Deus no céu, que veio e pagou o preço que nos representa realmente, mas que tem a nossa imagem e escultura, porque fomos criados a sua imagem, não é? Aleluia! Oh, glória a Deus, a sua imagem e semelhança, seja no caráter, seja em tudo, seja também na imagem do nosso ser. Aleluia! Então veja bem, queridos, fica aí com você então essa palavra, estou compartilhando, você possa meditar e pensar sobre ela, e Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Fica na bênção, fique na paz. Deus te abençoe, agora e sempre.